Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e ofereço aqui um material complementar ao nosso curso sobre mitologia clássica no âmbito do apoio pedagógico, hoje com a exposição intitulada Mito e Filosofia, sendo que nós vamos nos dedicar, sobretudo, a Platão. Como de praxe, esse tipo de exposição complementar vai ser mais rápida, vai ser simplesmente para situar uma espécie de passagem entre aquilo que nós vimos para os mitos no âmbito da tragédia, para aquilo que nós veremos na última exposição do nosso curso, dedicada à presença do mito nos romances antigos. Lá a gente vai ler o Apuleio, não é? Um autor latino do período imperial, em sua obra intitulada As Metamorfoses, ou Burro de Ouro, não é? Numa tradução recente pela professora Sandra Bianchetti, As Metamorfoses de um Burro de Ouro. Mas aqui hoje, então, nesse material complementar do curso sobre mitologia clássica, eu vou revisitar rapidamente, não é, essa oposição convencional entre mythos e logos, não é, entre mito e razão, entre o discurso mítico e o discurso racional. Essa ideia de que a filosofia racional teria surgido a partir de um esforço de superação das categorias primitivas do mito, e o pressuposto de que o mito seria desprovido de razão, né, de logos, enquanto a razão seria desprovida de categorias míticas. Esse é um pressuposto que nós encontramos com frequência em exposições tanto na área de filosofia, quanto eventualmente na área de letras clássicas, segundo a ideia de que haveria uma evolução, né, espiritual, uma evolução no âmbito do conhecimento, que caminharia de formas mais, digamos, das formas mais precárias de conhecimento do mundo, em direção àquelas mais seguras, mais exatas, mais propriamente filosóficas. Obviamente, essa forma de compreensão da história, não é? Do pensamento, da história, da literatura, da escrita, da poesia, da reflexão, no âmbito de qualquer sociedade, ela tem um viés teleológico, né? Ou seja, ela tem a ideia de que há um caminho rumo ao qual nós, enfim, percorremos, nós desenvolvemos nossos trabalhos, e esse telos é a razão moderna, é a razão contemporânea, e que então todas as etapas anteriores não seriam nada mais do que degraus a serem calcados nesse caminho. Obviamente, há uma série de problemas com essas ideias, com esses pressupostos, porque uma contraposição simples entre o que seria da ordem do mito e o que seria propriamente racional, ela raramente, para não dizer nunca, é possível, porque frequentemente quando nós nos voltamos para exposições que se pretendem plenamente racionais, nós encontramos registros disso que pode ser considerado mítico ou mitológico, obviamente a depender do conceito que se adota de mito, e da mesma forma aquilo que tradicionalmente é considerado mito, e portanto, né, de alguma forma prévio às categorias da razão, prévio às categorias do conhecimento seguro, frequentemente é dotado de uma capacidade de compreensão e de reflexão sobre o mundo, sobre a existência humana, que não deixa em nada a dever à reflexão filosófica propriamente dita, né? Então, esse trabalho de questionamento das categorias estanques, não é? Entre, digamos, mitos e logos, conhecimento mítico e conhecimento racional, poesia e filosofia, já têm sido questionados, né, desde o final do século XIX, a gente pode dizer, desde meados do século XIX, e esse curso mesmo sobre mitologia clássica que nós temos proposto aqui trabalha muito nas fronteiras entre esses vários, digamos, campos do saber, que são, então, a mitologia, né, tanto no seu, digamos, viés moderno, enquanto campo de estudo moderno, quanto o que é, digamos, o seu material antigo, mas também filosofia, literatura, estudo da poesia, antropologia, psicologia, porque nós lidamos com o pensamento humano
E, numa chave antropológica, mais moderna, mais contemporânea, existem diferentes formas de pensar, de colocar a realidade em dúvida, de colocar a realidade de alguma forma em questão, a partir de diferentes perspectivas, que são obviamente históricas, que dependem do contexto social em que uma pessoa se encontra, mas que não necessariamente são inferiores em termos de capacidade de compreensão da realidade. Obviamente, existem formas de acessar essa realidade, de compreendê-la e de tentar explicá-la, e formas que são mais ou menos precisas a depender dos objetivos que se tem em mente. Então não é dizer também que tanto faz, toda forma de conceber o mundo é simplesmente uma forma dentre tantas outras. A gente tem que levar em conta o que são os objetivos, o que são os interesses de uma sociedade para tentar compreender de que forma a sua visão de mundo, a sua compreensão da verdade, a compreensão da realidade se ligam numa cosmovisão mais ampla. Tá? E é nesse sentido, então, que o Marcel Détienne, um estudioso importante dessas questões a que nós temos nos dedicado nesse curso, vai sugerir a tarefa de crítica genealógica de uma invenção da mitologia. A invenção da mitologia é o título de um dos livros dele, e ele vai conceber, então, essa necessidade de voltar aos termos antigos, à forma como a palavra mythos era usada desde Homero, Hesíodo, passando por autores como Heródoto, Tucídides, chegando a Platão, mas também a forma como todo esse discurso antigo foi apropriado na modernidade e se prestou a uma série de interesses. Nós falamos sobre isso na segunda aula, mas eu gostaria de retomar algo que o Détienne diz aqui sobre a necessidade de voltar ao uso desses termos na própria antiguidade para termos uma compreensão do que se encontra em jogo em vários desses autores. Hoje, como nós vamos ver logo mais, em Platão. Tá? Mas vejam lá, o Détienne diz: uma outra história é indispensável. A história é interna, indubitavelmente grega, assim como a palavra mito, que cronologicamente precede mitologia, mais ampla, mas não menos insólita. História resolutamente genealógica, onde a análise semântica nada mais é do que o caminho mais seguro para frustrar a armadilha de uma aparência imediata de um conhecimento intuitivo que reconcilia uns e outros em torno da evidência de que um mito é um mito, sem qualquer desconfiança em relação à força de tautologia, já que essa também parece ser indígena e seu assento irrepreensível. Então vejam que o Détienne sugere que se voltar aos usos das palavras desse campo semântico, mythos, logos, o verbo mythologein, enfim, e outras, que estão relacionadas a essas ideias, epos, eipen, por aí vai. Então, palavras de dicção, de fala, de história, de narrativa, é fundamental para compreender o tipo de transformação porque esse campo do conhecimento passa ao longo do tempo, a fim de que ele venha a adquirir a feição que ele eventualmente adquire com a possível ideia de que um mito é um mito e é reconhecível em qualquer lugar do mundo, em qualquer contexto. Então ele sugere esse retorno a seus usos na antiguidade para compreendermos que essas categorias não são tão claras e não são tão simples quanto se poderia querer. Tá? A fim de nos voltarmos então para a obra de Platão e seus usos do mito, seus usos, suas recusas, a forma como ele reflete sobre os mitos, é preciso situar rapidamente o lugar na história em que Platão trabalha, em que Platão reflete, e para isso eu faço referência ao que eu já falei anteriormente sobre a ordem do discurso na Atenas clássica. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu faço referência a ele aqui em cima, quem tiver interesse dá uma conferida lá. No nosso último vídeo sobre tragédia, eu já fiz referência a ele, porque esse advento da polis como um lugar onde a palavra pública
entre as pessoas consideradas cidadãs era fundamental para a defesa de um determinado ponto de vista, para o sucesso ou o fracasso, não apenas pessoal na vida pública, mas do próprio conjunto de cidadãos em termos de posicionamento perante as outras polis, né? Então perante outros grupos humanos, perante as formas de lidar com catástrofes naturais, etc., é fundamental para compreendermos o advento de novas formas discursivas. Tá? Então, a polis, como esse contexto em que a possibilidade de dirigir a palavra publicamente se torna, digamos, um critério definidor fundamental, é, sem dúvida, digamos, incontornável para pensarmos o advento da democracia, né, no seu molde antigo. É fundamental para compreendermos as relações sociais que se desenvolvem ali e, por conseguinte, também os vários gêneros discursivos, tanto no campo da poesia, né, a gente viu lá a tragédia, eu fiz referência à comédia, daria para pensar em outros, mas também outras formas discursivas, né? A retórica, então esses discursos públicos, a história, né? a narrativa de fatos do passado mais ou menos recente. Né? Heródoto conta a história das guerras médicas, né? Então das invasões dos persas e da resistência dos povos gregos, né? Então dos embates entre gregos e persas. Tucídides narra a guerra do Peloponeso, então entre atenienses, espartanos e seus respectivos aliados, mas a gente pode pensar também no discurso filosófico, e aqui a gente vai se ocupar de Platão, dos diálogos socráticos ou dos diálogos de Platão, porque alguns não figuram, né, não contam com a presença de Sócrates enquanto personagem, embora a maioria conte. Né? E o que a gente vai fazer hoje é isso, é tentar então entender o advento do diálogo socrático, né, da obra platônica, no âmbito dessa ordem do discurso na Atenas clássica, a fim de situar a presença do mito e os usos do mito por parte de Platão. Eu começo aqui com uma citação do Crátilo, é um diálogo platônico, em que Sócrates sugere que a palavra é um tipo de instrumento que explica e divide a realidade. Essa é uma compreensão profunda do poder criativo, criador da linguagem. Não é? A linguagem cria realidade, de certa forma, e é fundamental termos isso em vista, porque é essa reflexão que permite o uso muito consciente por parte de Platão dos mitos, naquilo que ele recusa e naquilo que ele assume para si. Tá? O campo do discurso dedicado à busca da sabedoria, né, pouco a pouco, no âmbito dessa passagem do período arcaico para o período clássico, se converte num campo do discurso interessado na determinação da verdade. Então, não apenas da exposição, da reivindicação de uma verdade divina, divinamente inspirada, por parte do poeta, como nós vemos com Homero, com Hesíodo. São poetas mestres da verdade, porque eles são simplesmente meios através dos quais a verdade se dá a ver, né, em seu caráter de evidência, mas pouco a pouco, né, com o advento da polis, passa a ser possível todo um discurso, um debate em torno daquilo que é verdade, daquilo que pode ser verdade, e aí nós temos então, pouco a pouco, o surgimento de formas discursivas dedicadas a esse debate, dentre as quais o diálogo platônico. Essa própria ideia de diálogo envolve essa ideia de um debate, né, de mesmo uma disputa para a determinação da verdade. E é nesse contexto, né, de Grécia do período clássico que a diferenciação entre mythos e logos começa a ficar cada vez mais forte, cada vez mais clara. A princípio, eu sugeri isso lá nas nossas duas primeiras aulas. Mythos e logos são palavras do campo semântico relativo à narração, à contação, à fala, ao discurso, não é? Mas pouco a pouco o mythos começa a se especializar no sentido de uma narração fabulosa, de uma narração fabular, para além, não é, de um conhecimento direto,
e aí, enfim, se especializa inclusive para falar do passado mitológico, propriamente dito, enquanto Logos, não é, passa a ter a conotação de discurso, eventualmente de razão, de cálculo, e aí isso a gente detecta em Heródoto, em Tucídides, e Platão radicaliza um pouco essa tendência que já vinha se desenvolvendo ao longo do século V. E é nesse âmbito, então, que se desenvolve uma forma dialógica como a mais própria determinação da verdade. Não é? No âmbito da polis, a palavra pública, que vai debater, não é? Então, aí, digamos, no contexto democrático da Atenas clássica, em termos retóricos, o que é a verdade, o que pode ser a verdade, etc. Então, o diálogo socrático surge como um gênero possível de reflexão sobre a verdade. A gente imagina já colocado por escrito, né? Então Platão se valendo da escrita desde o início de sua obra dialógica, né? Da escrita dos diálogos, e é muito interessante o que Aristóteles coloca lá no início da sua Poética, quando ele coloca justamente que os diálogos socráticos são um gênero dentre tantos outros possíveis de criação verbal. Vejam lá nas palavras do Aristóteles na tradução do Paulo Pinheiro. A arte, que emprega apenas os discursos em prosa, desprovidos de acompanhamento, ou os versos, estes, quer combinando as métricas entre si, quer utilizando um único gênero de métrica, permanece até o presente anônima. De fato, não temos um nome comum para designar os mimos de Sófron e de Xenarco e os diálogos socráticos, quanto menos para designar a mimese elaborada por meio de trímetros ou de versos elegíacos, ou de quais outros do mesmo gênero. Então vejam, né? Aristóteles coloca os diálogos socráticos entre as diferentes formas de mimese, né? Então de representação, inclusive dentre outras formas que incluem a poesia, tá? Ou os gêneros poéticos. Isso é muito interessante para nós porque, de fato, Platão parece inaugurar, né? E ali, junto com outros que escreveram diálogos socráticos, a gente tem alguns dos diálogos de Xenofonte, por exemplo, uma forma de representação em prosa, né, com os discursos em prosa, mas que envolve a presença de personagens, que envolve uma espécie de mise-en-scène dramática. Então, por isso, afim a tragédia, com elementos, inclusive, de comédia, obviamente trazendo para os discursos das personagens elementos de retórica. Então, vejam, o diálogo, ele é um gênero híbrido, é um gênero que consegue conglomerar características de outros gêneros e que por isso é tão plástico e tão potente. Vejam que Andrea Nightingale afirma sobre isso, né? Deveria ser enfatizado que a forma como Platão emprega o discurso poético é dificilmente homogênea. Gêneros diferentes de poesia receberão tratamentos diferentes precisamente porque diferem enquanto formas discursivas e práticas sociopolíticas. A filosofia iluminará e será iluminada por diferentes gêneros de formas diversas. Cada ocasião em que Platão incorpora a poesia ou a retórica em seus diálogos, então, merece uma investigação separada. A ideia é a de que Platão, embora seja tão conhecida a ideia de que Platão expulsou os poetas de sua república, ele se vale de recursos da poesia, da retórica, no momento mesmo em que muitas vezes ele está se voltando com críticas à poesia e com críticas à retórica. E como isso é possível? Isso é possível porque a sua reflexão sobre a linguagem, sobre a forma de se colocar no mundo, ela é extremamente complexa. Não é? Ela se coloca criticamente com relação a esse mundo e pretende agir de forma ativa sobre esse mundo. Tá? Sobre práticas do discurso, sobre práticas, a gente pode dizer, éticas ou morais, e ele obviamente tem uma espécie de agenda, não é? No que diz respeito ao que é o conhecimento, ao que é a melhor forma de agir em sociedade, e ele se coloca nesse debate, não é? E eu não vou entrar aqui nesses detalhes. Quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre Sócrates, Sócrates histórico, o Sócrates de Platão, né, os vários Sócrates que foram criados ali naquela época, não é, por Xenofonte, por Aristófanes, não é, e depois por toda uma tradição,
Faço referência aqui em cima a um vídeo onde eu falei um pouco mais sobre Platão, seu contexto histórico. Quem tiver interesse vai lá, pode assistir. Mas o que me interessa aqui é que o Sócrates platônico, ele desenvolve uma espécie de... ou ele se torna uma espécie de artifício retórico por meio do qual Platão propõe uma série de reflexões em seus diálogos. Eu não estou dizendo que Sócrates é porta-voz de Platão, porque eu não acho que seja. Eu estou dizendo que Sócrates ele opera, não é, uma forma de refletir sobre o discurso, de refletir sobre as práticas sociais a partir de um posicionamento perante esse discurso, esses discursos perante essas práticas, e que isso pode ser entendido nos seguintes termos. Tá? Na representação platônica desse Sócrates, a ironia, a refutação e a aporia são estratégias fundamentais de desestabilização dos discursos vigentes. Então, o Sócrates, com aquela reivindicação de nada saber, uma recusa radical da pretensão de conhecimento, e a partir de uma análise radical das pretensões de conhecimento de outras pessoas, a demonstração de que aquele conhecimento não era seguro, ou seja, a refutação daquele conhecimento, levando assim à aporia, seriam absolutamente fundamentais para desestabilizar os discursos vigentes, os valores vigentes. Não é? Sócrates coloca em questão os valores, os discursos de seus contemporâneos. E aí a gente pode pensar nos diálogos ditos de juventude, não é, de Platão, como, por exemplo, o Laques, o Eutífron ou o Cármides, que todos analisam, não é, um determinado conceito, uma determinada ideia e acabam de forma poética, chegando então à ideia de que eles não sabem o que é a coragem, de que eles não são capazes de definir o que é a piedade, o que é a beleza, o que é o bem, o que é a amizade e assim por diante. Essas são obras, não é, essas ditas de juventude, em que vemos um interlocutor seguro de si, a princípio dispondo de categorias bastante estabilizadas do que acredita ser a realidade, mas que, questionado reiteradas vezes pelas estratégias discursivas de Sócrates, é levado a constatar que o que julgava conhecer e poder considerar estável com relação a determinados assuntos, na verdade estava fundado sobre enganos e ilusões. A contraparte complementar desse primeiro processo de desestabilização é a proposição mais assertiva de determinadas concepções afins àquilo que Sócrates considera a verdade, ou seja, a aletheia. Então vejam, esse é um processo de desestabilização dos discursos vigentes num dado momento na sociedade, por meio, como eu sugeri, da recusa prévia de partir da ideia de que eles já são conhecidos. Então, é preciso haver uma espécie de retorno, de suspensão da crença de já conhecer um determinado assunto, a fim de analisá-lo. Após uma análise, colocando em questão aqueles que acreditam conhecer, a demonstração de que aquele conhecimento é tudo menos seguro. E isso levando então à aporia, ao reconhecimento de que não se sabe, de que não se conhece um determinado assunto, com, na sequência, a possibilidade de propor uma nova forma de compreensão mais seguro, uma nova forma de compreensão mais segura daquele assunto. Tá? E é justamente no âmbito dessas novas proposições que, depois de uma recusa de determinados mitos tradicionais, eventualmente os mitos fazem uma nova entrada na argumentação do Sócrates platônico, no âmbito do diálogo, e a gente vai ver como Platão se vale dos mitos e como ele então se posiciona com relação aos mitos, a depender do contexto do diálogo. E é muito interessante porque não há uma recusa radical dos mitos, mas há um trabalho de reflexão crítica sobre esses mitos. Tá? Em todo caso, Platão se insere aí numa tradição de crítica ao mito e à poesia, que inclui nomes como Xenófanes, Parmênides, Heráclito,
todos eles da chamada filosofia pré-socrática, né? E há muitos problemas com essa nomenclatura, mesmo com os pressupostos de que ela parte. Eu não vou problematizar isso aqui hoje. No curso que eu pretendo oferecer sobre Fundamento de Literatura Grega Antiga 2, eu vou tratar sobre isso. Nós poderíamos acrescentar a esses nomes ainda o do proto-historiador Hecateu, né? Hecateu, que de alguma forma precedeu Heródoto em sua, digamos, investigação para escrever a história de forma crítica, de forma consciente. Mas todos eles responsáveis por propor uma crítica à instabilidade, à multiplicidade e ao caráter ilusório do conhecimento proporcionado pelos poetas e seus mitos. E, no âmbito da reflexão desses nomes, parece haver uma possível contraposição entre a estabilidade da escrita e a instabilidade da palavra oral. Tá? Isso, obviamente, daria muito pano para manga, porque Parmênides ele parece instituir, não é, uma distinção que vai ser fundamental para a nossa concepção de conhecimento seguro entre aquilo que é e aquilo que não é. Não é? O que não é não pode ser, o que é há de ser sempre. Então, há uma contraposição entre o estável e o instável, aquilo que é e permanece, aquilo que não é, aquilo que não vem a ser, que não se torna, enfim, como categorias, digamos, irreconciliáveis. Não é? E é possível, talvez, relacionar isso à, digamos, impressão de permanência que a escrita oferece, que a escrita cria, tá? A gente sabe que esses pensadores estão aí trabalhando, refletindo num momento em que a escrita começa a ganhar cada vez mais precedência no âmbito, pelo menos, de uma determinada elite na Grécia Antiga. Obviamente é um processo muito lento, né? A Grécia do período arcaico e mesmo do período clássico ela é muito oral, né? A forma de transmissão, de produção do conhecimento é muito oral, mas há quem relacione então essas reflexões com a diferença entre oralidade e escrita. Em todo caso, Platão radicaliza essa tendência crítica, encontrável também em Heródoto e Tucídides, declarando explicitamente seus objetivos pedagógicos e políticos. Isso fica claro lá na República. Ele sugere que para ter sucesso em termos de uma ação no mundo, uma ação na polis, é preciso agir diretamente na própria pedagogia, na própria, digamos, paideia, por meio da qual as crianças vão se tornar cidadãos. Então, digamos, a intuição profunda de Platão é a de que uma ação política efetiva, ela começa pela educação. Porque é por meio da educação que os cidadãos do futuro vão ser formados para a ação política, para uma ação política consciente, não uma ação política qualquer, não é? Porque a crítica de Platão é muito a forma como a política de seu tempo era conduzida. Obviamente poderia fazer um paralelo com os dias de hoje, não é? O descaso que a nossa política contemporânea tem perante a educação, e que na verdade é um descaso histórico, ela não é à toa, não é? Ela tem uma razão profunda de ser, e eu, enfim, sou partidário dessa crença de que um trabalho político efetivo ele tem que começar pela educação. Ele começa na sua base por uma reflexão crítica por meio da qual crianças, jovens, adolescentes vão se tornar cidadãos críticos, cidadãs críticas. Então, Platão ele parte dessa ideia, ele trabalha com isso o tempo inteiro em sua ação, em seu trabalho filosófico, e não é à toa que, então, não há na filosofia de Platão uma recusa radical ao mito, mas há sim a proposta de um posicionamento crítico perante a tradição mitológica, com a ideia de que, por meio de uma reflexão crítica, os mitos podem ser empregados, sim,
de forma muito efetiva, tanto em termos pedagógicos quanto em termos gnoseológicos, epistemológicos, tá? Então, de compreensão do mundo, de formação do conhecimento e mesmo de compreensão do nosso lugar no cosmos. Tá? Existem em Platão mitos escatológicos, né? Mitos sobre os fins, as finalidades da existência humana. Tá? Então, Platão parece conceber o mito em sua dimensão oral, né? Há uma reflexão aí sobre a oralidade, a fama, aquilo que se diz, né, no âmbito do mito. Então, como aquilo que é ouvido e repetido desde a mais tenra infância e que, por isso, tem o poder de modelar e formar as pessoas a partir de uma cosmovisão. Donde a importância a ser dada pelos governantes à questão dos mitos e da poesia, na educação das crianças e na formação do Estado. Isso é muito claro lá na República e, de alguma forma, reconfigurado, repensado nas leis, é um diálogo um pouco posterior à República, donde também o reconhecimento da importância dos mitos no próprio fazer filosófico, em sua busca pela verdade e pelo conhecimento, como nós encontramos no Critias, no Timeu, mas aqui daria para citar inúmeros outros diálogos em que o recurso aos mitos é fundamental para a própria concepção do fazer filosófico. Então vejam, são duas dimensões distintas do trabalho de Platão com os mitos. Uma, por um lado, tematizando os mitos, digamos, de uma perspectiva pragmática, a função dos mitos no mundo, em termos educacionais, em termos políticos. Platão na República vai falar, por exemplo, da mentira útil, não é? Determinados mitos identitários, determinados mitos sociais que são fundamentais para a coesão do corpo político, do corpo social. E, por outro lado, ele jamais deixa de reconhecer a importância dos mitos também para a reflexão filosófica, ou seja, para o seu próprio trabalho. Ou seja, os mitos aparecem incorporados nos próprios diálogos, não apenas então como objeto de reflexão da filosofia, mas como meio da filosofia ela própria. Tá? É por isso que eu digo que há duas dimensões. E o trabalho de Platão é extremamente complexo, inclusive no sentido de questionar determinadas contraposições simples, como essas entre mitos e logos, porque às vezes o que a gente esperaria ser chamado de mito, ele chama de logos, e vice-versa, não é? Então, às vezes, o uso de palavras e termos derivados desses dois campos não respeita tão cindidamente, não é, aquilo que a gente esperaria. Então, há mitos, ou aquilo que nós seríamos levados a entender como mito no âmbito de uma determinada argumentação, e Sócrates introduz essa narrativa chamando-a de logos. Tá? E há também um trabalho muito complexo com a contraposição entre oralidade e escrita. Né? O mito sobre a invenção da escrita lá no Fedro, né? Eu vou citá-lo rapidamente logo na sequência. Ele pareceria indicar por parte de Platão, ou do Sócrates platônico, uma crítica radical à artificialidade da escrita, incapaz de inspirar uma reflexão viva, uma reflexão efetiva. Né? Ali a ideia de que a escrita seria letra morta, incapaz de reflexão efetiva, incapaz de inspirar o pensamento vivo. Mas, ao mesmo tempo, Platão o tempo inteiro escreve diálogos, o tempo inteiro se vale dessa ideia de uma estabilidade do conhecimento seguro, né, da episteme, da ciência, que tem características muito próprias do que é a escrita. Né? Então, é muito difícil se posicionar dizendo que Platão recusa radicalmente a escrita, ou Platão aceita a escrita como meio de produção do conhecimento de forma simples. Né? Essas dicotomias não funcionam. Há uma desconfiança profunda com relação a cada um desses polos. Tá? É por isso que essa forma dialógica da filosofia platônica ela é muito instigante, porque ela consegue se valer de diferentes expedientes argumentativos, expedientes de compreensão do mundo, para tensionar
essas características, digamos, mais simples ou mais simplificadas com que às vezes nós gostaríamos de trabalhar a partir de textos antigos e mesmo a partir de textos modernos e contemporâneos. Essas categorias muitas vezes não são tão estanques quanto gostaríamos, né? E por isso se há de falar sobre a presença do mito na filosofia de Platão, né? Eu começo aqui com uma citação do Détienne, quase à guisa de epígrafe, quando ele diz: Platão é tentado pela grande obra. Em mais de uma ocasião ele tenta fabricar um mito. Platão ele é também um demiurgo de mitos, é um fabricante de mitos. Ele é, a gente pode dizer, um poeta no sentido próprio da palavra. Ele é um criador, não é? Porque para além da tematização e da problematização do mito diretamente em seus diálogos, ele frequentemente incorpora mitos em alguns dos trechos mais complexos da argumentação de Sócrates e seus interlocutores. Isso já foi apontado frequentemente pelos comentadores, mas eu cito aqui alguns tipos de mitos presentes em Platão. Daria para dar um curso sobre esse, como mitologia clássica, inteiramente dedicado à obra de Platão. Tá? Há muitos mitos na obra de Platão. Daria para fazer aulas e aulas sobre isso, né? Os mitos cosmogônicos, por exemplo, então de criação do mundo, de criação do cosmos, de criação do espaço do ser humano, como a gente encontra lá no Timeu, né, na concepção de um demiurgo responsável pela fabricação, né, do cosmos, de uma ordem cósmica, que se desdobra no Critias, ou seja, que está presente, que é referenciado ali no Critias. A criação de um cosmo humano nas leis, a gente poderia pensar mesmo lá no início da reflexão da República, né, no livro 2 da República, sobre a forma como uma polis se desenvolve. Há elementos mitológicos nessa narrativa, porque não é uma narrativa histórica, nem é uma narrativa propriamente, digamos, filosófica, no sentido de uma dedução racional, pura e simples. Há algo de uma narrativa mitológica na forma como a origem da polis é pensada ali também na República. Há mitos gnosiológicos, ou seja, sobre a forma como nós conhecemos, o modo por que conhecemos, e epistemológicos, ou seja, a instituição de uma ciência segura, a instituição de uma forma de conhecimento mais seguro, não é? Mais certeiro, tal como nós encontramos no Mêmnon, não é? É um diálogo muito interessante em que a gente pode dizer a epistemologia, né? Ou seja, a forma de conhecimento do mundo é um dos temas fundamentais, mas nós temos também o Fedro, onde existe o mito sobre a invenção da escrita, que é interessantíssimo para pensarmos a questão do conhecimento. Só para citar rapidamente, não é? Lá no final do Fedro, onde a questão do discurso escrito ela é frequentemente problematizada, tematizada pelos dois interlocutores, né, Sócrates e Fedro. Sócrates narra o mito de Teut, ou Tot, né, um deus egípcio que há muito de um trickster, né, é uma espécie de inventor de várias artimanhas, de vários artifícios, e ele inventa a escrita e apresenta, né, para um faraó, né, dizendo que aquela invenção seria fundamental para a, digamos, permanência, para a certificação de uma permanência do conhecimento, porque uma vez colocado por escrito, um discurso, as palavras não mudavam. Elas seriam sempre as mesmas e cada pessoa que se voltasse para aquele discurso, que se voltasse para aquelas palavras, teria acesso ao mesmo material sempre. Seu interlocutor, o interlocutor de Teut, nesse momento diz: Teut, você é um grande inventor, mas jamais cabe ao inventor avaliar quão boa é a sua invenção. No seu caso, eu acho que essa escrita, ao invés de propiciar um conhecimento seguro, ao invés de disseminar um conhecimento seguro, ela vai ter o efeito contrário. Ela vai funcionar como um fármaco. A palavra fármaco ela é dúbia em grego antigo, ela significa a um só tempo remédio, de onde nossa farmácia, não é? Mas ao mesmo tempo ela significa droga.
não é? Droga, eventualmente veneno. E aí a ideia de que a escrita é um fármaco, né, do discurso, é um fármaco do conhecimento, ela é problematizada, não é? Nesse momento, Sócrates parece sugerir com essa argumentação que a escrita corromperia, de certa forma, a língua falada como meio de produção de um conhecimento vivo. Tá? Há todo um debate nesse momento em que ele narra esse mito, mas é um mito. Não é? É um mito cuja fonte é Platão, não é? E é muito interessante pensar isso. Há ainda mitos psicológicos, que vão tentar, então, explicar, por exemplo, a origem do amor, o porquê amamos, né? Quem amamos, como a gente encontra lá no mito narrado por Aristófanes, no banquete. Nesse mesmo banquete, há o mito narrado por Sócrates, que, enfim, narra um mito, por sua vez, narrado por Diotima, sobre o amor como filho de Poros, né? Abundância, meios, riqueza, e Penia, então pobreza ou falta de recurso. Então, o amor como aquele que aspira sempre ao que falta e que sempre é dotado, não é, de uma série de recursos para alcançar isso que ele almeja. É um discurso muito bonito esse, não é, de Sócrates. O de Aristófanes também é incrível, para pensar por que amamos, como amamos, de que forma o amor é fundamental para a busca pelo conhecimento, ou seja, para a filosofia. E esse é um mito realmente fundador assim, da concepção platônica de conhecimento e de filosofia. Não é? Mas a gente encontra mitos psicológicos no Fedro, não é? A famosa parelha, a carruagem com os dois cavalos, para tentar explicar um pouco a forma como seres humanos se veem frequentemente cindidos entre razão e emoção, né? Entre isso que é mais próprio do corpo, né? De uma irracionalidade bestial, quando às vezes nós seguimos determinados impulsos e isso que tenta frear esses impulsos se encontra no Fedro, se encontra na República, em outros diálogos também. E temos ainda mitos escatológicos, tá? Que explicam os fins da existência, o que acontece depois da morte, e que servem, por assim dizer, para justificar as concepções defendidas ao longo do diálogo sobre a melhor forma de agir em vida, sobre a melhor forma de se posicionar com perante determinados valores, em vista de um determinado fim, em vista de algo que vai acontecer depois da vida, não é? Ou seja, depois da morte. E esses mitos escatológicos são fundamentais para a argumentação que nós encontramos lá no Górgias, no momento em que Sócrates já um pouco perdia a paciência com Cállicles, ou Cállicles perdia a paciência com Sócrates. Esse é um diálogo muito, muito cômico, assim, os embates entre Sócrates e vários sofistas. O mais divertido dele, sem dúvida, Cállicles. Realmente uma mise-en-scène, uma capacidade de descrição dramática ali, incrível por parte de Platão. Mas mitos escatológicos presentes também na República, não é? Com o mito de e também no Fédon, com toda essa ideia sobre, enfim, uma espécie de vida comum depois da morte, muito ligada à forma como nós vivemos a vida, né? Como nós trabalhamos a sabedoria, o conhecimento, o estar no mundo ainda em vida. Tá? Então vocês veem, são muitos mitos, daria para citar muitos mais, né? O mito das cigarras, lá no Fedro de Platão. Inclusive, quem tiver interesse nesse mito, que de alguma forma fala sobre o amor pelas artes, né? Sobre uma dedicação tão radical às musas que leva, né, a uma espécie de descuido com outras coisas, com a realidade mais imediata. Eu sugiro que vocês ouçam a contação desse mito, né, por Sara Anjos. Eu já mencionei ela anteriormente, não é, minha companheira, que lá no âmbito dos contos de mitologia narra esse mito. Eu coloco aqui em cima o link para quem tiver interesse em escutar.
É uma contação que tem lá 3 minutos, é bem rapidinho, mas para vocês verem como Platão é um verdadeiro criador de mitos. Seja porque ele recebe esses mitos da tradição e os coloca por escrito, legando-os para a posteridade, seja porque ele eventualmente os cria, os transforma, os agencia segundo seus propósitos, tá? Então eu sugiro a leitura aí do Fedro, onde vários mitos se encontram, do Banquete, que é um diálogo riquíssimo e belíssimo, onde o tema maior é o amor, e vários mitos são agenciados para pensar a questão do amor ali no âmbito de um banquete, não é? De um contexto de flerte, de sedução. E, enfim, haveria muitos outros, tá? Enfim, eu sou apaixonado pela obra de Platão, eu acho que é um dos maiores escritores e pensadores que nós já tivemos. A sua obra é absolutamente incontornável da minha perspectiva, tá? E aí, então, para terminar aqui, eu gostaria de fechar com essas reflexões finais, citando as palavras do Détienne, onde fica muito claro que Platão se vale dos mitos, às vezes recusando-os de forma crítica, como ele faz lá no livro 2, no livro 3 da República, no próprio Ion, tá? Ele tem sim uma faceta de recusa dos mitos tradicionais, de recusa do papel da poesia, na forma como ela era praticada contemporaneamente, tá? Então, por seus contemporâneos. Ele é crítico de seus contemporâneos, ele se posiciona criticamente. Mas, ao mesmo tempo, essa não é uma recusa tout court, né? É uma recusa radical, porque ele reconhece a importância, ele reconhece a força dos mitos e ele busca agenciá-los, agenciar a poesia, agenciar a retórica, agenciar essa tradição mitológica a fim de criar algo novo por meio da força dessa tradição. Tá? Então vejam como o Détienne conclui, não é, esse escrito dele sobre Platão e os mitos, quando ele diz: se Platão se viu associado, e muito ativamente, aos primórdios da mitografia, foi essencialmente por um projeto filosófico que o levou a interrogar-se a respeito do extraordinário poder de fazer crer na obra, na máquina mitologia. O filósofo reformador sonhou com a substituição das histórias frívolas de Deucalião ou de Foroneu pelo mitologema da cidade ideal, o paradigma erguido no céu luminoso. Não haverá cidades dos filósofos antes de a memória das ideias tornar-se o originário da verdadeira república, mesmo sob a forma miniaturizada de uma história mais ou menos fenícia. Ou seja, a filosofia, para se tornar uma filosofia efetiva, uma filosofia com uma ação prática que se faz presente no mundo, ela não pode abdicar do mito, ela não pode abdicar da poesia, da retórica, disso que hoje nós chamamos de literatura, do corpo, da presença corporal, não é? Da troca, então, do diálogo, digamos, na sua dimensão mais física. E é com essas reflexões que eu gostaria de terminar aqui hoje. Indico rapidamente a bibliografia primária, não é? E a sugestão de algumas leituras de Platão, sobretudo, o Banquete, como eu já disse, o Fedro, o Gorgias também é interessantíssimo. Na sequência, a bibliografia secundária, em que eu me apoiei, aí os livros do Détienne, sobretudo, mas eu vou disponibilizar no nosso Drive também um texto do Brisson em português, esse texto do Jan Regan em português também. E com isso, eu concluo aqui esse material complementar, que ficou longo demais, eu peço desculpas, mas enfim, é um tema que eu considero fascinante e que eu lamentaria muito não trazer nesse curso sobre mitologia clássica, porque a reflexão de Platão sobre os mitos é absolutamente fundadora disso que nós entendemos sobre mito hoje. Eu espero que tenha ficado claro, espero que vocês leiam, conheçam mais sobre a obra de Platão. Deixo aqui um forte abraço, até a próxima, quando vai ser o nosso último encontro, dedicado, como eu já disse, ao mito e o romance antigo, quando nós concluímos o nosso curso. Eu aproveito para dizer que o formulário com a lista, não é, para as pessoas que quiserem reivindicar o certificado, não é, do curso do apoio pedagógico nesse segundo semestre de 2020, já vai se encontrar na descrição dos vídeos
partir do nono vídeo, basta preencher uma vez o formulário e vocês, quem tiver participado, não é, com comentários de pelo menos 9 dos 12 vídeos básicos do nosso curso, pode reivindicar o certificado de participação no curso. Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.